Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta que integro algumas terapias no meu trabalho no dia a dia. A base do trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista, mas trago as constelações, trago a hipnose, trago a cromoterapia, um pouco de radiestesia, linguagem do corpo, que é fundamental, né? O nosso corpo fala muito, nosso corpo nos entrega muito, então eu uso muito a linguagem do corpo, a leitura, né, da linguagem do corpo, e também trago a parte energética, espiritual, né? Trabalho com reiki tradicional japonês, com reiki xamânico, com as energizações xamânicas, isso tudo olhando mais o lado energético, o lado espiritual, que atua na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Essa frase não é minha, do Emmanuel, está nos livros do Chico, na realidade está na codificação, né, dos espíritos, né? Allan Kardec, na realidade, estou confundindo tudo aqui. Allan Kardec, que na realidade no livro nos 3 livros, né, codificando todo o processo espiritual. Então ele fala isso, né, que a parte que o plano espiritual atua muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Então, junto com a parte técnica, junto com a técnica da psicanálise, junto com as constelações, com a hipnose, todo esse processo técnico, eu olho também a questão espiritual, energética, né? E o equilíbrio dessas duas áreas é o que vai trazer para nós uma melhor, um bem-estar, né? Vai trazer para nós uma melhor forma de lidarmos com o nosso dia a dia, né? Não tem estado fácil, não, né? Não tem estado fácil os nossos dias aqui nesse planeta, né? O planeta Terra está aí num movimento de muita movimentação, então não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil lidar com tudo isso. Quanto mais preparados nós estivermos, melhor nós lidaremos com tudo isso, né? Melhor nós lidaremos com tudo isso. Como dizia o Chico, né? Estava falando aqui do Allan Kardec, estava falando do Emmanuel, estava falando do Chico. O Chico dizia assim, você está com um problema? Resolve logo, porque o próximo está vindo, né? Você está com um problema? Resolve logo esse problema aí, porque o próximo está vindo e se você não tiver resolvido esse, você vai ter 2, né? Por quê? Porque esse é o nosso processo de evolução. Não problema. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ter problema para evoluir. Não, não é isso. Mas o que é que faz a gente evoluir? É a tranquilidade? É o mar calmo que forma os grandes marinheiros? Né? É a tranquilidade que vai fazer com que a gente evolua? A gente precisa de desafios, né? Nós até não precisamos ser motivados pelos desafios, né? Isso eu também falo bastante. Eu não sou o cara do desafio. Eu não sou o cara que me motivo, que preciso dos desafios para me motivar. De jeito nenhum. Tá? Não sou mesmo. Mas eu não fujo dos desafios. Os desafios aparecem e eu não fujo de nenhum. Mas não sou o cara movido a desafios. Mas são os desafios, são os momentos mais densos, são os momentos mais tensos que vão fazer com que a gente se fortaleça. Como é que você fortalece os seus músculos? Como é que você fortalece a sua musculatura do seu organismo? Ficando em casa, deitado, no sofá, assistindo televisão, tomando uma breja? Não, né? Você tem que fazer a academia, ou você vai fazer caminhada, ou você faz na sua casa mesmo, né? Hoje a gente tem tanta informação que dá para a gente fazer aí diariamente séries incríveis de exercícios
sem precisar, né, só olhando aí um celular, olhando aí um notebook, um computador, uma televisão. E a gente pode fazer para quê? Para fortalecer a nossa musculatura. A nossa musculatura não se fortalece sozinha, do nada. Não, precisamos desse movimento, né? A gente precisa suar, a gente precisa se esforçar para que a gente crie essa musculatura. Assim é a nossa vida. Se a nossa vida não tivesse, no nosso dia a dia, nós não tivermos esses movimentos, a gente começa a viver aí num movimento que a gente começa a perder força. Tá? A gente começa a perder força. Então, como não tem nada, absolutamente nada fora do lugar, né? Não existe nada que esteja acontecendo que não tenha que acontecer. Não pense de outra maneira, tá? Não pense de outra maneira. Tudo está a serviço de algo. Tudo tem uma razão para estar como está. Não tenha dúvida disso. Tá? Tudo que você vivenciar é porque você precisa vivenciar. Você não vai passar por essa encarnação, você não vai passar por essa jornada sem passar o que você precisa passar. E o que você estiver passando, sai do papel de vítima. Sai do papel de vítima agora. Saia desse papel. Ninguém é vítima de nada. Ninguém, em nenhum lugar, e nada, absolutamente é vítima de nada. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem um ajuste a ser feito. Né? Claro que na nossa visão, a gente vai olhar sempre, talvez, alguns processos de uma forma trágica, né? Essa é a impressão realmente que a gente tem, mas ela precisa ser do jeito que é. Ela tem que ser daquele jeito. Ela precisa passar por isso para que ela, de alguma maneira, se fortaleça, né? Se você me pergunta se eu sou a favor disso ou daquilo, óbvio que tem coisas que eu sou completamente contra e tem coisas que eu sou completamente a favor. Mas daquilo que eu sou contra e acontece, e está havendo, e está sendo vivenciado, eu tenho um entendimento que se está acontecendo é porque precisa acontecer. Não tem falha nesse plano, nesse processo programado espiritual. Não tem falha. Né? Se eu não acreditar nisso, eu não posso acreditar. Né? Eu tenho que deixar de acreditar que existe toda uma programação para tudo, para o universo inteiro, para o nosso planeta como um todo. Né? Então, existe uma programação. Se essa programação é por essa que a gente vai passar. Existe uma razão para isso. Né? Ah, mas você é muito conformista. Não sou absolutamente nem um pouco conformista, de forma alguma. Não sou mesmo, não sou conformista, não sou conformado, não. Eu tenho entendimento. Para mim, não entendo mais do que ninguém, não sou melhor absolutamente do que ninguém. Mas eu tenho para mim os meus entendimentos, de que existem razões para que as coisas estejam do jeito que elas estão. De novo, é uma questão de crença. A minha crença é que existe um plano espiritual, que existe uma programação reencarnatória para todos os seres desse planeta, né? Independente da crença de cada um. A minha crença é essa e eu acredito nisso. Então eu sempre vou olhar como algo difícil, às vezes, sim, mas dentro de um processo que precisa ser vivenciado. Né? O processo precisa ser vivenciado. Então, e para enfrentar tudo isso, a gente precisa estar forte, a gente precisa estar firme. Né? Então, se eu quero ter músculos fortes, se eu quero ter um corpo sadio, saudável, fortalecido, eu vou fazer exercícios. Se eu quero enfrentar as dificuldades do dia a dia, eu vou me fortalecer emocionalmente, eu vou me fortalecer espiritualmente. Né? E esse fortalecimento emocional eu consigo a partir de me autoconhecer.
né? Esse é o meu trabalho, essa é a base do meu trabalho, isso é o que eu entendo que a gente só pode adquirir ou readquirir, ou ainda melhor, se reconectar com a nossa força pessoal, com o nosso poder pessoal, a partir do nosso autoconhecimento. Por quê? Porque a gente vai perdendo isso. É natural do nosso processo humano nós irmos nos fragmentando. Você que já me ouve, você que já me conhece, você que está aí sempre acompanhando o programa, você sabe o quanto eu falo disso, né? E eu vou sempre reafirmar, eu vou sempre falar disso, e tem sempre alguém ouvindo pela primeira vez o programa, então é importante ressaltar, realinhar, trazer novamente a informação de que a gente se fragmenta, né? Dependendo da questão, dependendo do momento emocional, dependendo do momento de vida, emocionalmente a gente fica abalado, emocionalmente cria-se um trauma, emocionalmente a gente se fragmenta, né? E a gente vai num processo natural, humano, numa condição humana natural, a gente vai para essa fragmentação e a gente vai perdendo, né? A gente vai fragmentando, vai se separando, vai se dividindo da gente mesmo, e isso vai fazendo com que a gente perca a força, porque a cada fragmentação dessa fica um pouquinho da nossa força lá, e em algum momento a gente tem que recuperar tudo isso, em algum momento a gente tem que se reintegrar, a gente tem que deixar essa fragmentação, a gente tem que recuperar esses nossos pedaços, esses nossos fragmentos, né? E a gente tem que trazer novamente isso para um todo. Como é que eu consigo isso? Me autoconhecendo, entendendo aonde eu perdi, como eu perdi parte dessa minha estrutura, em que momento. Esse é o processo terapêutico, esse é o meu entendimento do processo terapêutico, à medida que você vai lá comigo, uma vez por semana, e nós vamos conversando, e eu vou pesquisando, e eu vou te trazendo informações para que você me dê informações sobre você, você vai me falando, né? Daquilo que você lembrar da sua infância, da forma com que você me fala. Mas uma boa parte, né, das pessoas falam assim, mas eu não lembro nada da minha infância. Esse é o cliente que tem muito problema na infância, né? Então, se você aí já está pensando, mas eu não lembro da minha infância, pode ter certeza que aí estão todos ou grande parte dos seus problemas, né? Porque esse não querer lembrar, esse eu não lembro, é um não querer lembrar, é um não querer tocar as suas feridas, é um não querer olhar para aquilo que te machucou e ainda está te machucando, né? E a gente vai olhar para isso, o processo terapêutico é olhar para isso, mas um olhar tranquilo, um olhar amoroso para isso tudo, um olhar de entendimento para isso tudo. É claro que pode mexer com você, não tenha dúvida, é claro que pode sim mexer com você, mas é necessário, porque é uma ferida aberta, não está cicatrizada, ela sangra, possivelmente, diariamente, e isso afeta a sua vida, né? Então, a gente vai olhar para essa vivência infantil, a gente vai olhar para a sua vivência da adolescência, a gente vai olhar para essa sua vida adulta, né? E mesmo você que não quer lembrar da sua infância, né? Você que fala que não lembra, você não quer lembrar dela, da forma com que você me fala sobre os seus pais, da forma com que você me fala sobre a vivência com seus irmãos, com seus tios, avós, avós, que participaram do teu processo de educação, de crescimento, de evolução pessoal, dependendo do que você me fala deles, a gente já sabe. Eu já vou saber o que foi que possivelmente você viveu. Talvez, claro, a gente não saiba profundamente tudo, mas uma boa base de como foi essa vivência a gente vai saber. E à medida que você for se sentindo à vontade, à medida que você for percebendo que é um caminho importante
falar dessa infância, naturalmente você vai lembrando, né? É assim que funciona o processo. Mesmo aqueles clientes mais resguardados das suas infâncias, né, que logo no começo já foram falando, né, eu não lembro nada e tal, esses clientes eles vão acessando, eles vão se permitindo acessar as lembranças, eles vão se permitindo falar dessas lembranças, porque eles entendem a importância de lembrar, de falar disso, para poder cicatrizar essas feridas. Se não cicatriza as feridas, ela fica ali, talvez não sangrando todos os dias, mas talvez sangrando todos os dias. E você já se acostumou tanto com isso que você nem percebe, mas a sua vida não flui como poderia fluir. E por que ela não flui? Porque essas feridas emocionais não estão permitindo. Não estão permitindo que você possa acessar todo o seu potencial. Não estão permitindo que você possa acessar todo o teu poder pessoal. Né? Não foi isso que eu comecei falando aqui o programa? Sobre o se reconectar com esse poder pessoal? É esse o entendimento terapêutico. Essa é a necessidade terapêutica, né? De você se reconectar com essa grande força que você traz, que você tem, que todos nós temos e que a gente vai perdendo, né? Que a gente vai perdendo. Então, nesses dias, né? Já alguns anos até complicados e não diferente agora, a gente precisa estar preparado, né? E a gente precisa estar cada vez mais preparado, né? Eu uso muito nos meus cursos de Reiki, eu dou curso de Reiki todo mês, e eu sempre falo que nós precisamos nos curar. Não só no curso de Reiki, no meu atendimento terapêutico do dia a dia também. Eu insisto com os meus clientes de terapia sobre isso. A importância de nós nos curarmos. Quanto antes nós nos curarmos, quanto antes a gente se encontrar, quanto antes a gente ultrapassar as nossas questões, as questões pessoais de cada um, né? Quanto antes a gente conquistar isso, quanto antes a gente se curar, quanto antes nós nos curarmos, mais preparados a gente vai estar para lidar com o movimento planetário que está aí. É um movimento planetário de mudanças, é um movimento planetário que exige que as coisas se ajustem, que as coisas que elas passem para um outro nível, né? Então, esse é o movimento, esse movimento vai perdurar, esse movimento vai ficar acontecendo. E como que nós lidamos com isso? Nos fortalecendo, nos curando, buscando o nosso processo pessoal, o nosso processo de cura pessoal. Né? A gente tem que parar um pouco de ficar pensando no outro. Por que o outro faz isso? Por que o outro está fazendo aquilo? Por que o outro está fazendo dessa maneira? Olha para você, se preocupe com você. Né? Se preocupe com você. Não importa se o teu vizinho não está em paz. Fique na paz. Não importa se o seu parente não está em paz. Não saia da sua paz. Não se permita contaminar-se com aquilo que não é paz. Não se contamine se ao seu redor ninguém está em paz. Não se contamine com esse movimento. Fique, busque, medite, se concentre, relaxe, respire e fique em paz. Se todos nós fizermos esse movimento, se a gente parar de se preocupar com o outro, primeiro porque
Primeiro porque não adianta, né? Não adianta eu me preocupar com o outro. Quem tem que se preocupar com o outro é ele, não sou eu, né? Eu não posso fazer nada. Eu posso me preocupar com os meus filhos. Com os meus filhos, se eles forem menores de idade, se eles estiverem ainda sob a minha tutela, sob a minha guarda, sob a minha proteção, ok. Sim, claro que eu tenho que me preocupar com eles. Óbvio, responsabilidade total dos pais. A partir daí, eu não tenho que me preocupar com nada nem ninguém a não ser comigo. E há um movimento, né, grande de preocupação com o outro. A gente pode, sim, a gente deve, sim, se preocupar com o outro, mas desde que a gente já esteja se preocupando com a gente mesmo, né? Essa semana, por conta desse movimento, eu vi, né, muito, oremos por tal lugar, oremos por aquelas pessoas. E aí eu pergunto, você tem orado por você? Você está orando por você? Você está orando pelos seus filhos? Você está orando pelos seus irmãos? Você está orando pelos seus pais? Você está orando pela sua família? Você está orando pelo seu país? Está ótimo, legal, então ótimo. Ore por um outro país. Agora, você vai orar por um outro país sem estar orando ainda pelo seu país, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por você? Então esse movimento ele precisa ser observado, né? A gente precisa observar isso. Ore por você. Se você estiver orando por você, você já está fazendo a sua parte. Mas se você não está orando por você, se você não está olhando por você, se você não está buscando as suas curas, não adianta você buscar a cura do outro. Porque na realidade isso é uma grande fuga, né? Isso é uma grande fuga. Quando eu tenho um problema no vizinho e eu vou ajudá-lo, é uma forma de eu fugir do que eu preciso fazer para mim, do que eu preciso fazer comigo. Eu tenho uma grande desculpa, eu tenho um grande motivo para não ter ido fazer aquilo que era o melhor para mim, porque o meu vizinho precisou de mim. É uma grande desculpa. Seu vizinho vai precisar de você, ele vai encontrar alguém, ele vai conseguir ajuda. Você precisa fazer por você. Não é egoísmo, não é egoísmo, de forma alguma. É amor próprio, é auto-amor. Você tem se amado? Você tem gostado de você? Ou você fica encontrando formas para não precisar olhar para você, para não precisar olhar para as suas questões? Como é que está isso aí? Dá uma refletida nisso, reflete nisso. Reflete o quanto você busca o outro, ajudar o outro, fazer pelo outro, para fugir daquilo que você precisa fazer por você. E de novo, não é egoísmo, não é não fazer pelo outro, de forma alguma. De forma alguma. Mas se eu não estiver olhando primeiro para mim, se eu não estiver primeiro buscando as minhas curas, não está adiantando eu fazer pelo outro, não. Não está. É uma má informação para você, é uma má notícia para você. É uma má notícia, mas não adianta você fazer pelo outro se não estiver fazendo por você em primeiro lugar. Cuida de você, tenha auto-amor por você. Me encontre nas redes sociais, Sidney Rosa Terapeuta, Facebook, Instagram, no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. Você me encontra todo domingo aqui às 2 da manhã na Mundial, ou então no meu celular, 11 986 70 6310. 11 986 70 6310. Sidney Rosa Terapeuta, você me encontra nas redes sociais, me manda o seu recado, entre em contato comigo. Até mais, fique bem.